pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da Rede Estadual de Ensino. Mais uma vez aqui no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, da TV Educação. Mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Galera, e hoje a gente vai começar a estudar uma outra figura, né? Que é a pirâmide, tá? Lembrando que estamos estudando geometria espacial, né? Já tem um vasto material aí para vocês estudarem. Estudamos os corpos redondos, que é o cone, a esfera, o cilindro, tá? Fizemos também o estudo do prisma, ok? Dos prismas regulares, prisma de base hexagonal, o paralelepípedo, o cubo, tá? E hoje a gente vai dar início ao estudo de mais uma dessas figuras aí, que é a pirâmide, certo? Essa aula é aquela aula teórica, né? A gente vai conhecer como é que se forma uma pirâmide, quais são os seus componentes, tá? Quais são os seus elementos, as suas propriedades, as suas características, o seu conceito, sua definição, tá? Então, aquela hora a gente conhece um pouco a figura que a gente vai estudar. Também as fórmulas de calcular área, as fórmulas de calcular volume, que é o principal da história aí do estudo dessas figuras. Beleza? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Primeiro, galera, vamos ver como é que como é que é formada uma pirâmide, como é que ela se comporta. Lembrando que toda figura matemática, ela é formada pela junção dos nossos três entes primitivos da geometria, que é o quê? Que é o plano, a reta e o ponto. Todas as figuras da geometria são formadas por esses três elementos aqui, tá? Então, a gente usa sempre esses três elementos para que a gente possa montar a figura que a gente vai trabalhar, que a gente vai estudar. Beleza? Então, gente, o que acontece aqui? Nós temos aqui um plano alfa, né? Tá? Aqui um plano. E aqui, nesse plano, eu botei um polígono, né? Formado por segmentos de reta, tá? E perceba que aqui eu tenho um ponto V, que é um ponto que está fora desse plano. Então, vamos ver como é que a gente compõe essa figura. Esse prisma, na verdade, ele vai ser formado pelos segmentos de reta que vão unir cada elemento desse polígono aqui, ó. Cada elemento desse polígono aqui a esse vértice. Tá? Então, você vai juntar os vértices desse polígono até esse ponto aí que eu chamei de ponto V. Tá? Então, se eu fizer isso, ó, se você for juntar aqui esses pontos, vou juntar aqui todos os pontos até chegar nesse ponto V. Ó. Tá? Então, essa figura que nós formamos aqui, ela é uma pirâmide. Tá? Então, quais são as características de uma pirâmide? Ela tem a base, é um hexágono, ou qualquer outro polígono. Eu poderia colocar aqui um triângulo aqui como sendo base, poderia colocar um quadrado, poderia colocar qualquer figura, certo? E todos esses pontos aqui convergem para esse vértice. Então, você vai ter um polígono como base e você tem essas faces laterais. Essas faces laterais vão ser faces triangulares. Professor, quantas faces laterais uma pirâmide vai ter? Depende de qual polígono é a sua base. Se tua base é um hexágono, como esse nosso exemplo, um pentágono, ou qualquer outra figura, depende da quantidade de lados que tiver. Se for um hexágono, eu vou ter 6 faces laterais triangulares. E triângulos isósceles. Tá? Os triângulos são isósceles, aqueles triângulos de 2 lados iguais, porque essas arestas aqui têm a mesma medida. Beleza? Então, uma pirâmide é formada por essa forma. Pessoal, quais são os tipos de pirâmide que existem? Galera, os tipos de pirâmide vai depender da quantidade de lados que tem a sua base. Tá? Então, se eu tiver uma base de N lados, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma base que é uma base triangular. Tá? Então, se a base é um triângulo que tem N igual a 3, ou seja, que tem 3 lados, a minha pirâmide é chamada pirâmide triangular. Tá? Se minha base for formada por um polígono de 4 lados, se a quantidade de lados do meu polígono for 4, então eu tenho uma pirâmide quadrangular. Tá? E assim sucessivamente. Se a minha base for um polígono de 5 lados,
Aí minha pirâmide é chamada de pentagonal, né? Penta quer dizer 5, né? Prefixo de 5. Se a minha base for um hexágono, ou seja, tiver n igual a 6, tá? Nós temos nosso pirâmide hexagonal. Então, esse n que eu coloquei aqui, ó, é o número de lados da base, certo? Da figura do polígono que forma a base. Então, ele que vai influenciar no tipo de pirâmide que você está estudando. Certinho? Então, tem vários tipos de pirâmide aqui. Beleza? Bom, vamos aqui estudar alguns elementos. Quais são os elementos que formam? Desenhei aqui uma pirâmide e quais são os elementos que compõem essa pirâmide. Olha só, esse ponto aqui, ó, que é o ponto formador, que é este bem aqui, ó, ele recebe o nome de vértice. É o vértice da pirâmide. Vértice da pirâmide. Certo? Esse ponto, né, que eu ligo a todos os outros. Esses aqui, ó, por exemplo, esse ponto A aqui, ó, assim como E, assim como D, assim como C, assim como B, eles são chamados de vértice da base. Tá? Vértice da base. Então, você tem numa pirâmide dois vértices. O vértice da pirâmide é aquele que fica lá em cima, né? E você tem o vértice da base. Ok? Bom, o segmento que liga dois vértices, tá, são chamados de arestas. Aí eu tenho o segmento que liga o vértice da pirâmide para o vértice da base. Por exemplo, essa aresta aqui, ó, vai desse vértice da pirâmide até esse vértice da base. Essa aresta é chamada de aresta lateral. Aresta lateral. Certo, galera? Então, o que é a aresta lateral? É o segmento que vai do vértice da pirâmide para o vértice da base. Então, de V até E, de V até A, de V até B, todas essas são arestas da pirâmide, da aresta lateral. Tá? E você tem aquelas arestas que ligam dois vértices da base. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aresta que vai de E até A. Ele está unindo dois vértices da base. Então, nesse caso aqui, é chamado de aresta da base. Aresta da base. Certo? Beleza, galera. Além dos vértices das arestas, né, nós temos as faces. Tá? Aresta, vértice e as faces. Aí você tem faces laterais e a base. Tá? Então, por exemplo, essa região aqui, ó, que vai de V, de C e B, ó, essa aqui é uma face lateral. Face lateral. No caso da pirâmide, essas faces laterais são formadas sempre por triângulos isósceles. Triângulos isósceles. Professor, o que são triângulos isósceles mesmos? São triângulos que têm dois lados iguais. Tá? Porque, veja bem, se você olhar essa face lateral que eu destaquei aqui de azul, essa aresta lateral, que vai de V para C, tem a mesma medida dessa aresta que vai de V para B. Então, essas faces aqui são triângulos isósceles. Tá? E como eu falei no início da aula, a quantidade de faces laterais vai depender de quem é a tua base. Tá? Nesse meu desenho, eu desenhei um pentágono, não é isso? Minha base é um pentágono, eu tenho 6 faces laterais. Triângulos todos iguais, todos isósceles. Certo? Então, são esses, faltando aqui eu falar da base, né? Essa aqui é a base da figura. Que é um polígono. Certo? E aí pode ser um polígono regular, tá? Que é um polígono de todos os lados são iguais, ou não, pode ser um outro polígono que não seja regular, certo? Então, são esses elementos aqui que vão compor a nossa pirâmide, tá? Então, recapitulando o vértice da pirâmide e o vértice da base, tá? O segmento que liga um vértice a outro é chamado de aresta. Aí, a aresta que liga o vértice da pirâmide a vértice da base é a aresta lateral. E
a aresta que liga dois vértices da base é a aresta da base. Além disso, você tem as faces, tá? Laterais, que são triângulos isósceles, e você tem a base da sua figura. Certinho, turma? Então, esses são os elementos. Galera, a gente vai destacar aqui alguns outros segmentos que são bastante importantes aqui na pirâmide, que vão entrar nas fórmulas. Na fórmula de calcular área, na fórmula de calcular volume. Tá? Então, destaquei aqui alguns elementos bastante importantes para a gente analisar. Tá? Um desses elementos aqui é a altura. Ora, o que é a altura? A altura é o segmento que vai do vértice ao centro do polígono. Tá? Então, esse cara aqui, ó, ele é chamado de altura da tua pirâmide. Geralmente, a gente usa a letra H para representar a altura. Certo? Bom, outro ponto, outro segmento que é bastante importante é os chamados apótemas. Tem dois apótemas. O apótema da base e o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? Esse segmento aqui, ó, que ele vai no ponto, sai do vértice até o ponto médio da aresta da base. Ó, tá? É como se fosse a altura do triângulo isósceles. A altura do triângulo que forma a face lateral da pirâmide. Certo? Esse elemento aqui, ó, que vai do vértice ao ponto médio da aresta lateral. Esse carinha aqui recebe o nome de apótema da pirâmide. Professor, qual a importância desse elemento? Por exemplo, se eu quiser calcular a área dessa pirâmide, que é a região externa, esse apótema da pirâmide é a altura desse triângulo. E você sabe que para calcular a altura de um triângulo, aliás, a área de um triângulo, eu preciso da sua altura. Tá? Então, esse apótema da pirâmide, ele é a altura da face lateral. Tá? Repito, o apótema da pirâmide é a altura da face lateral, que é um triângulo isósceles. Beleza? Bom, e outro elemento também muito importante que vai entrar nos nossos cálculos é o apótema da base. O apótema da base, esse segmento que vai do centro até o ponto médio do segmento, que eu chamei aqui de M, certo? Então, esse M aqui recebe o nome de apótema da base. Certo? Se você prestar bem atenção, tá? A altura da pirâmide, o apótema da pirâmide e o apótema da base, eles formam um triângulo retângulo. Né? Se você olhar bem aqui, ó, essa altura, o apótema da pirâmide e o apótema da base, eles vão formar um triângulo retângulo. Só no que isso é importante? É importante porque a gente pode relacionar essas medidas usando o teorema de Pitágoras. Tá? Você pode bem aqui aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Ó. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Tá? Tem uma relação que, se você precisar de uma dessas medidas, certo? Você pode encontrar aplicando aí o teorema de Pitágoras. Certinho? Então, esses são os elementos, os segmentos importantes aí para a gente poder estudar a pirâmide. Vai aparecer em algumas fórmulas, a gente vai ver aqui já já. Beleza? Bom, turma, já que a gente já conhece um pouco da pirâmide, a gente vai ver as coisas que a gente pode calcular, né? A área, né? A área da pirâmide. Ó, como é que se calcula a área da pirâmide? A área da pirâmide é calculada pela área da base, né? Mais a área lateral. Bem parecido com o que a gente faz com o prisma, né? O prisma a gente faz a mesma coisa. Para calcular a área de um prisma,
você calcula a área da base. A diferença é que no prisma você tem duas bases, uma inferior e superior. Na pirâmide não, você tem uma base só. Certo? Então você soma a área da base com a área lateral. Turminha, olha só, como é que eu faço então? A área da pirâmide vai ser a área da base somado, né? A área da pirâmide é igual à área da base mais a área lateral. Como é que eu calculo a área da base? Turma, olha o que acontece aqui. Você tem aqui, ó, essa medida aqui que vale L, né? Ó. Você forma triângulos, ó. Certo? Se você observar bem, você pode transformar esse teu polígono em vários triângulos, cuja o comprimento é o lado e cuja a altura é o apótema da pirâmide. Ah, professor, quantos triângulos desses vão formar? Depende de quantos lados o teu polígono tem. Se o teu polígono tiver 5 lados, você forma 5 triângulos desse aqui, ó. Tá? Então, para que você possa calcular a área da base, você pega N, esse N representa o número de lados, já coloquei aqui, ó, que sua base tem, multiplicado pelo apótema da base, multiplicado pelo lado, dividido por 2. Certo? Número de lados que sua base tem, que eu chamei de N, multiplicado pelo apótema da base, multiplicado pelo lado, que é a aresta lateral, dividido por 2. Certo? Então, com essa fórmula aí, você consegue calcular a área da base. E como é que eu faço para calcular agora a área lateral? Ora, bem parecido, né? O que você vai fazer? Só que agora você vai multiplicar o lado pela aresta da pirâmide, tá? Porque você vai calcular a área do triângulo isósceles. Certo? Então, quantas faces laterais tem? Quantos lados o meu polígono da base tiver. Então, você vai fazer o quê? Pegar o N, que é o número de lados que a base tem, multiplicado pelo apótema da pirâmide, que eu chamei de G, multiplicado pela medida da aresta lateral, que é o lado, dividido por 2. Tá? Por isso que eu falei que esses elementos aqui eram importantes, porque eles vão aparecer na maioria dos cálculos envolvendo pirâmide. Certo? Então, calculando as duas áreas, a área da base com a área lateral, o somatório dessas duas áreas vão te dar a área lateral, a região externa de uma pirâmide. Beleza? Turminha, outra coisa que é importante se calcular numa pirâmide é o seu volume. Tá? Volume da pirâmide. Certo? Volume da pirâmide. O volume da pirâmide, turma, lembra lá do prisma, é a área da base vezes a altura? Quando você tem figuras com bases inferior e superior igual, a fórmula sempre vai ser a área da base da figura. Mas quando você tem figuras que convergem para um ponto só, como é o caso da pirâmide, como é o caso do cone, né? O cone é uma figura parecida. A diferença é que o cone, a base é um círculo. E na pirâmide, a base é um polígono. Mas, lembra que o cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? O da pirâmide também. Tá? Tem isso de semelhança em relação ao cone. Então, se você quer calcular o volume de uma pirâmide, vai ser igual a 1/3 multiplicado pela área da base vezes a altura. Certo? Essa é a fórmula geral para calcular aí o volume de uma pirâmide. Galera, na aula de hoje a gente estudou a parte teórica, né, de pirâmide. Vimos o quê? Como é que se forma a pirâmide, quais são os elementos que compõem a pirâmide, quais são os segmentos que são importantes, quais são os apótemas, as arestas, os lados. Tá? Vimos também como é que você pode usar esses segmentos para calcular a área lateral e a área da base, consequentemente a área de toda a pirâmide. Tá? Vimos também a fórmula para calcular o volume. Okay? Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Acompanhe as próximas aulas de exercícios sobre esse conteúdo. Beleza? Um abraço, já sabe, né? Hashtag fica em casa, aprendendo.